mulher pode não ser só esposa, ela tem sua história, sua vivência, como qualquer outra, mas eu também tive. O homem sempre sente-se superior. E a mulher é para... não deixa. A mulher é para estar em casa, a mulher é para isso. Porque, felizmente, o meu marido não é nada assim. Os primeiros dirigentes deste país acho que tinham mais maturidade política e da vida. A vida era outra. O percurso dessas pessoas é um percurso rico em entrega, em fazer coisas. E você ganha maturidade. Aos poucos vai ganhando mais maturidade. E a vida torna-se muito mais simples. Antigamente nós tínhamos uma forma de ser e estar incrível, de mesmo tendo toda a nossa vida arrumada com formação, etc., toda a gente disponível para uma luta, uma causa. Isso foi... Ninguém tem noção exata do que de facto se começou. Uma mentalidade extremamente difícil de se compreender até. Os pais não gostavam de mandar os filhos para a escola, porque os filhos eram para ir fazer mandado, para ir buscar água, para ir buscar lenha. Os filhos eram feitos para isso, para mão de obra, para comer. Eu, felizmente, quando terminei a minha vida de primeira-dama, eu só disse missão cumprida. Alô, pessoal, seja bem-vinda a mais um episódio Fora do Urna Podcast. Hoje eu não tenho como convidar uma alma feminina ali na casa, uma senhora bastante conhecida para a sociedade cabo-verdiana desde a antiga geração até que a nova geração ali. É uma pessoa que não conhece como ex-primeira-dama de Cabo Verde, mas, no entanto, a senhora tem um back, uma história que vai muito para além de ter sido primeira-dama de Cabo Verde. E hoje, como convidada ali no nosso podcast, não tem a senhora Adélcia Pires. Seja bem-vinda, senhora Adélcia, a Fora do Urna Podcast. Agradecemos muito por ter aceitado o convite. É uma honra para nós tê-la presente, não só pelo facto da senhora ter sido a nossa eternamente primeira-dama de Cabo Verde. Penso que toda a geração cabo-verdiana conhece, né? Tem este nome na cabeça quando ouvir Adélcia Pires. Nós todos dizemos primeira-dama de Cabo Verde. Mas o motivo realmente que nos fez trazê-la aqui para conversar connosco é pelo facto da senhora ter uma história que vai para além da Adélcia como primeira-dama. E para situarmos no tempo, tem um evento que eu estive presente, eu penso 3 anos atrás, por acaso era um encontro de várias primeiras damas, foi na UniCV, que penso que veio quem? A primeira dama de Angola, era primeiras damas do continente africano. E lembro-me que neste evento a senhora tinha dito que tu não foste para a luta da independência de Cabo Verde por causa do comandante Pedro Pires. E eu acho que tem muita gente da sociedade cabo-verdiana que não tem esta noção que até que a senhora foi para a luta e que o motivo da senhora ter ido para a luta não foi o comandante Pedro Pires. Existe uma Adélcia para além do comandante. E nós conhecemos apenas uma Adélcia Pires a partir do comandante, mas nós não sabemos quem é a senhora antes. E o facto da senhora ter-se manifestado o interesse e ter ido para dar o seu contributo, né, para a luta de independência em Cabo Verde, mostra que existe uma mulher para além do tempo que já naquele tempo tinha sua consciência política, porque eu penso que ninguém naquela altura, sendo mulher, naquela época, para refletir e chegar neste ponto e dizer assim, não, eu como jovem mulher tenho que contribuir para a independência de Cabo Verde. Tinhas que ter alguma consciência na altura, tinhas que ter alguns princípios e valores. Então é esta Adélcia que queremos conhecer neste episódio. A Adélcia que muitos poucos cabo-verdianos pensam conhecer. Então para nós é uma oportunidade, irmão. Seja bem-vinda novamente. Fala-nos de si, da Adélcia que nasceu em Calheta, não é? Calheta. Calheta. Fala-nos um pouco desta Adélcia, um bocadinho da sua vivência. Bom, eu queria também agradecer essa oportunidade, já que eu não gosto muito, mas de qualquer maneira, quando se lembram de mim, eu também sinto-me lisonjeada e agradeço a vossa forma de ver as coisas também, essa parte também de ver que a mulher pode não ser só esposa, ela tem sua história, sua vivência, e como qualquer outra, mas eu também tive.
e penso que podemos esclarecer um pouco mais essa parte da minha vida. A minha vida foi bastante, desde de infância. Eu casei-me a 8 de setembro de 1975, dia que eu fiz 28 anos. No dia em que eu fiz 28 anos, casei-me com o Pedro Pires. No entretanto, antes disso, desde a minha infância, tive uma vida bastante, não digo agitada, mas pelo menos com muita... Sou o produto dos meus pais. Penso eu que nós éramos os meus pais como enfermeiros. Eles viajaram bastante. Eu nasci na Calheta São Miguel, mas eu tive 3 irmãs. As minhas irmãs, cada uma nasceu praticamente numa ilha, digamos assim. A mais velha nasceu em São Vicente, eu nasci em Santiago, a seguir nasceu que é a Arcelinda, a Adela. A Arcelinda nasceu na praia e a última nasceu no fogo. Portanto, isso dá uma ideia de como é que eles viajavam. Eu nasci em São Miguel, portanto, na Calheta São Miguel, eu devo ter saído com 2 anos. A partir daí vim para a praia ficámos aqui mais 2 anos. Depois fomos transferidos para o fogo, mais 3 anos. Depois viemos outra vez para a praia. Eu tinha os meus 4, 5 anos. Depois da praia, infelizmente, os meus pais, enfermeiros, mas numa época extremamente difícil. Eu, por exemplo, nasci na FOM 47. Eu sou de 1947, portanto era a FOM de 47. E os meus pais contavam alguns episódios de como é que passavam de ter mulheres com filhos nas costas já mortos a pedir esmola, a pedir de comer. E portanto foi um período completamente difícil, nem sei como é que os meus pais conseguiram também conseguir estar à altura de resistir tudo isso. Quando viemos do fogo para a praia, eles pediram transferência, não foram transferidos para Guiné-Bissau. Portanto, eu estive na Guiné durante 8, 9 anos, fui parar a Guiné-Bissau. Aí tive toda a minha infância na Guiné e juventude, porque também na Guiné, praticamente de 1 em 2 anos, 1 em 2 anos, estávamos num determinado sítio. Portanto, estivemos em Mansoa, os Bijagós, Bissau é a capital. Nos Bijagós, que é um tempo muito, para mim, que marcou-me bastante, que eu achei que, a partir de lá é que eu vejo a minha infância, praticamente. Nessa ilha, eram muitas ilhas, porque a Guiné também tem mais de 80 ilhas. Guiné e Bubaque, nós estivemos em Bubaque, os meus pais como enfermeiros em Bubaque, e uma ilha extremamente muito verde, com praias. Eu aí comecei a aprender a nadar, a gostar muito da natureza. Até hoje eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza e dos animais. Eu tenho a minha casa cheia de animais e soltos, nem estão fechados, para se dizer. Eu vivo com eles, eles também posso dizer que me protegem de uma maneira incrível, porque onde vou estão a ir atrás, etc, etc. Bom, são coisas que eu tenho no meu íntimo da minha vida. Estando em Bissau, eu fiz toda a minha vida de liceal. O liceu, todo o liceu foi feito na Guiné-Bissau.
Mas quando estivemos com 3 anos, em que estava já no terceiro ano do liceu, os meus pais foram para Portugal, Lisboa, fazer a licença graciosa que havia na altura. Os funcionários públicos tinham umas licenças que acumulavam e ficava por um ano. E aí fomos por um ano, fui conhecer Lisboa, conheci Lisboa pela primeira vez, que nós todos fomos, e fiz o 4º ano no Liceu Dona Filipa de Lencastre. Fazendo esse um ano, quase 2 anos, por acaso os meus pais queriam que nós ficássemos, nós não quisemos. Quisemos tornar a voltar à Guiné. Gostava muito de estar na Guiné. Eu gostei muito da Guiné. E a partir daí continuamos os estudos. No 5º ano, fiz o 5º ano no Liceu também no Liceu Domingos Ramos, que não é Honório Barreto, antigamente, Honório Barreto. O Liceu da Guiné-Bissau. Eu, por acaso, no 5º ano não gostava de letras, chumbei nas letras, e no ano seguinte fiquei só com a disciplina de 4 disciplinas. Letras era só português, história e mais 2 disciplinas. E então o que é que eu fiz? Decidi fazer o paraquedismo. Também gostei imenso desde muito cedo, gostei de desporto. Eu sou uma pessoa que praticou muito desporto. Comecei com o ténis, jogava muito ténis em Bissau, com um grupo de jovens também, de colegas do liceu. Entramos numa escola de ténis, dado pelo Sr. Nuna, que ele é um senhor que nos ensinou o ténis, que eu pratiquei muito o ténis e vinha depois fazer a formação de paraquedismo só para preencher o tempo, que era da Mocidade Portuguesa. Naquela altura abriu esses cursos de paraquedismo, de culinária, de corte e costura, essas coisas todas. Nós entramos, eu e as minhas irmãs. A mais velha entrou também, comprou ténis, e terminando essa fase da minha estadia na Guiné-Bissau, alguém me convenceu que eu devia ir para a educação física. E havia um professor da Guiné que vinha fazer férias de Lisboa para Bissau, ao me incentivar para eu ser uma futura professora de educação física. Eu tinha muito jeito. Ele ensinou-me todo o processo de admissão para poder entrar nesse curso. Tinha que ser feito. E então ele, o mais dramático disso foi que ele, ao regressar, teve um desastre e morreu pelo aeroporto. Então aí eu me senti de facto na obrigação, quase como uma obrigação, de seguir essa formação de educação física. E de facto eram duas, uma colega também da Guiné com raízes Cabo Verde, a Rosa Matos, Gilda Matos. Nós as duas fomos fazer essa formação. Já encontramos alguns professores também, alunos de Cabo Verde que tinham estado lá. Nós éramos no máximo 10 alunos a fazer essa formação. Cabo Verde, da Guiné, éramos só nós as duas. E terminamos e fizemos o curso na Cruz Quebrada, em Lisboa, durante 3 anos. De 4, assim que eu terminei o curso, o ano em que eu terminei o curso, em 73, mas a 20 de janeiro de 73, nós ouvimos que
mataram Amílcar Cabral. Bom, aí começa todo meu interesse pela abraçar esta causa da luta de libertação nacional. A partir do momento em que, de facto, mataram Amílcar Cabral, eu comecei a questionar a mim mesma do porquê não também fazer algo para contribuir. Aquilo chocou-me um bocado. Houve também, acho que o mundo inteiro tremeu com essa morte. Houve muito barulho, mesmo em Portugal, onde nós estávamos, em Lisboa. Eu estava em Lisboa, mesmo a notícia era quase dada de uma maneira muito frequente e alarmante, então sentiu-se que algo mexeu com todo o mundo com a morte da Amílcar Cabral. Eu também, eu disse, bom, eu já estou, assim que terminar o meu curso, eu vou fazer um esforço de dar a minha contribuição. Mas queria perguntar, muito antes da morte da Amílcar Cabral, mas no momento já existia, né, todo o movimento do PAIGC, mas então a senhora já tinha uma conexão, certo? Não digo conexão, na altura a senhora considerava-se bem informada em relação aos movimentos de luta de libertação que nós tínhamos em Cabo Verde na altura, né? Penso para ficar mexida com a morte da Amílcar Cabral é porque a senhora tinha uma plena consciência do que se passava na Guiné-Bissau e Cabo Verde exclusivamente naquela altura. Sim, eu, por exemplo, eu tinha uma irmã mais velha que também já estava na Universidade em Lisboa, ela estava na Economia, tinha uma outra que estava na Medicina e eu na Educação Física. As duas irmãs, a primeira sobretudo a mais velha, ela já tinha ela é que era a cabeça ideológica da coisa, porque ela, mesmo já em Bissau, clandestinamente já militava. Nós chamávamos aquilo a militância clandestina, em que, porque a PIDE era terrível, não se conseguia mostrar nada de que você pensa, nem como pensa, porque de imediato poderia ser preso, ou havia muita coisa. Então, nessa altura era todo cuidado era pouco. Então, nós entre nós discutíamos as questões da situação social. A mim me chocou mais a forma como os outros viviam. Nós tivemos a sorte eu pelo menos tive a sorte de ter os pais que tive, que fizeram de tudo para nós conseguirmos ser o que somos hoje. E no entretanto, também vivíamos num ambiente de muita pobreza, de muitas situações que ninguém gosta de estar. E a minha irmã é que era a pessoa que mais tinha ligações, parece-me, podemos dizer, diretamente com os outros estudantes e jovens que militavam em favor da independência, orientado também por alguns já militantes do PAIGC. Eu não tanto, porque também a minha universidade ficava muito fora da cidade. Eu só vivi num ambiente muito desportivo. Sou mesmo mais para a área de desporto. Fiz muito isso. A profissão era mesmo isso. Então, eu só, pelo todo o que aconteceu, na hora que nos espantou e que sentimos que de facto algo de mal podia estar a acontecer e que o que é que podíamos fazer? O que é que podíamos fazer? Fomos à procura até encontrar. Então, 20 de janeiro, quando Amílcar Cabral é assassinado, é o momento que lhe tocou bastante e fez-lhe questionar, né, de certa forma, e foi a partir daí que a senhora decide, com 28 anos de idade, né? Com a minha idade, não, 20, Não, não 25. 25? Com 25 anos de idade. Casei-me aos 28, mas aos Aos 28, 25 sim. Eu já estou com decidi 28. sair
E eu, a partir do momento que eu terminei o meu curso de Educação Física em Lisboa, saio para Paris, onde tinha lá os meus primos, que eram filhos dos irmãos do meu pai, da irmã do meu pai. Eram os primos irmãos que viviam em Paris e eles já estavam praticamente engajados nessa parte da clandestinidade, da militância clandestina. E então nós nos encontramos lá e a partir de lá é que aparece então como começar a mobilizar e a trabalhar em prol, sobretudo, do esclarecimento, da forma de ver a situação que estava-se a viver na altura. E então, de estudantes, eu, por exemplo, logo procurei me ocupar para não dar nas vistas, talvez, pode ser até isso. Eu fui começar a retomar os estudos na Universidade de Vincennes, onde era sobre ciências de educação. Eu entrei nessa universidade e, no entretanto, fomos fazendo algo para mobilizar a sociedade dos cabo-verdianos que viviam também, e não só, os europeus, e os meus primos, chefiados pelo Tony Lima, que muita gente conhece aqui em Cabo Verde, que já foi embaixador. Esse foi o que nos trouxe toda a preparação de um teatro que nós chamamos Cauguiamo, o grupo chamou-se Cauguiamo, que é Cabo Verde, Guiné, Angola e Moçambique, o nome cauguiano, para que através da cultura revolucionária na época dava um impacto enorme às pessoas para se mobilizar. Para mobilizarem-se para a luta. E nesse quadro que nós trabalhamos e conseguimos. Era um teatro cantado, com muita música e com dança, com o historial da luta dos povos desde a escravatura à independência. E que depois eu até no final da peça eu li a Constituição da República da Guiné e Cabo Verde, que já existia porque era um ano antes que a Guiné-Bissau já tinha. Sim, Guiné-Bissau foi independente primeiramente, verdade. Em 74. Exato. A independência da Guiné foi em 73, 74. 73, 2 anos antes. Um ano antes. Então já havia, porque eu depois entrei para a luta um ano depois, na altura em que mais ou menos iam fazer a comemoração de um ano da independência, porque proclamaram a independência antes de todo o oficial com os portugueses. Houve a proclamação da independência da Guiné um ano antes. Sim, porque Portugal demorou a aceitar a independência da Guiné-Bissau, não é? Demorou a aceitar, mas o processo já estava praticamente ganha. Militarmente e politicamente já estava ganho. No entretanto, eles não queriam, fizeram tudo, mas a situação parece que mesmo com a Milka Cabral, quando mataram a Milka Cabral, a coisa ainda fez muito maior. O impacto foi muito maior ainda da luta. A luta teve a revolta que houve, acho que deu um impulso muito grande à própria luta de libertação. Quando exatamente que a senhora vai para Guiné-Bissau? Porque a senhora vai dar aulas em Guiné-Bissau. A senhora tem um momento que a senhora sai, não é? De Paris, não é? A senhora vai para Guiné-Bissau, vai dar aulas na Guiné, não é? Depois, nesse quadro de fazer todo o processo da mobilização, digamos assim, através
algumas atividades como essa do grupo Cauiam, que fomos fazer, quer em Paris, fizemos um espetáculo em Paris e outro na Holanda. Ainda fomos à Holanda fazer, Amsterdão, a Roterdão, fomos fazer o espetáculo e foi um sucesso, por acaso, porque havia lá um salão de mais de 500 pessoas, como as assembleias estava cheio e conseguimos mostrar penso que a peça tocou muita gente e nós tivemos o sucesso nisso. Foi nesse quadro que já tinham estado lá os dirigentes do PSGC, como Silvino da Luz, o Carlos Reis e o Olívio Pires. Estavam por acaso estiveram nessa altura em Paris, viram-nos nós a participar, a dar essa, e depois, uns dias depois, foram ter connosco. Foram ter comigo onde eu estava. Eu, como já tinha estado lá para esse fim, não foi fácil. Eles depois, praticamente uma semana depois, metimos no avião e fomos para Guiné. Para Guiné-Conakry, que eu não conhecia, não sabia nada. Guiné-Conakry. A partir daí agora é que me mandaram para uma escola que chama-se Taranga, que ficava em Ziguinchor. Por acaso também a minha irmã também tinha ido, mais uma da Guiné que chamava-se Joia Ribeiro, Arcelina Barreto, que é a minha irmã, que estava já na medicina, já o segundo ano de medicina, também abandonou e veio ter Abandonou a universidade connosco para a França, em França, e que nós então saímos, é uma espécie de fugir. Fugimos para entrar na luta de libertação, fomos para a Guiné, de avião, lembro-me ainda como se fosse hoje. Fomos, e ela foram transferidos para um hospital chamado Boquet, em Boquet, e eu para Taranga. Separámos. Eu estive nessa escola durante algum tempo, durante um ano, pelo menos, dar aulas, e essa escola era muito boa, tinha o pré-escolar, ensino secundário, e estava lá Iva Cabral, alguns bons professores, o diretor era fantástico, formado, bem formado também, que tinha abandonado toda... Antigamente nós tínhamos uma forma de ser e estar incrível, de mesmo tendo toda a nossa vida arrumada com formação, etc., toda a gente disponível para uma luta, uma causa. É uma época que foi extraordinária para mim em termos de ajudar a nós mesmo, que éramos muito jovens, a nos enquadrar nisso tudo. E fomos assim que a partir do momento que eu estive naquela escola, numa escola de quase 200 jovens, crianças, do pré-escolar ao ensino secundário. Por acaso, formos pensar naquela altura, realmente, a maioria dos combatentes daquela altura largaram os estudos e a sua vida para ir dedicar à luta de libertação. Sim. É um princípio de servitude que exige bastante e que não se encontra nos dias Hoje de em dia hoje. já É desapareceu. extremamente raro encontrar pessoas assim para servirem a uma causa daquela forma que serviram. Muito complicado. É extremamente raro. É muito. E vocês eram extremamente jovens. Imagina, eu tenho 28 anos e tu com o quê? 25 para 26 ficaste comovida pela morte da Amílcar Cabral e isso foi suficiente para abandonares toda a tua vida, ir para a Guiné e dar a tua contribuição. E quando chego a Guiné lá, trabalhei normalmente, dei a minha contribuição como professora, até fiz pré-escolar que não sabia como é que era, mas já tive que me adaptar a ser professora do pré-escolar. E depois dava aulas ao ensino secundário do basquete ou a qualquer disciplina portuguesa. E depois veio um processo interessante. Uma coisa que me marcou bastante, que eu vou contar, é um episódio
que quando se deu agora a von- sim, depois você diz que como é que eu conheci o Pedro Pires, Tem uma parte, mas eu porque eu não penso... conhecia Pedro Pires. Sim, dá para ver que a senhora conheceu alguns combatentes antes, como Silvino da Luz, Carlos Reis, já... Mas só num momento de nos dizer se estávamos ou não preparados e em condições de acompanhá-los para Para Guiné-Bissau. a Guiné. A senhora chegou a dar Não aulas os na conhecia escola... também. Ok, na escola piloto chegou a dar aulas? Não, não era a escola piloto, este Taranga. Taranga, mas a senhora não chegou a dar aulas na escola piloto. Ok, mas Não, a nem senhora... conhecia. Sim, A escola naquela... piloto fica em Conakry. O Taranga fica em Ziguinchor. Ok. Então eu fui para Ziguinchor. Mas não faziam parte... Não era o mesmo projeto? Sim. É isto que eu estava... Sim, eram duas escolas com os mesmos. Com o O mesmo do piloto método. começou primeiro. Exatamente. Desde a primeira, mas já não me lembro em que altura, porque eu não conheço muito bem essa parte, mas já de Taranga era uma escola mais recente, mais moderna, e aí estávamos nós todos lá. Como era a capacidade dos jovens e das crianças naquela altura, né? Tendo em conta que, por exemplo, a Guiné-Bissau não teve acesso à educação, por exemplo, como em Cabo Verde as pessoas tiveram, e como era o ambiente, né? Na altura, a nível educativo, como professora, né? Como é que tu sentias? Não, o normal eram jovens, crianças, com muita. Com, uma característica do povo guineense que as pessoas não conhecem ou que não costumam dizer. Eu, pelo menos, senti uma diferença enorme entre o comportamento das crianças quando eu vim dar aulas aqui em Cabo Verde com aquilo que na Guiné. Guiné, os jovens eram tranquilos, educados. O pessoa trabalhava de uma maneira, um ambiente bastante tranquilo. Aqui, quando eu cheguei pela primeira vez para dar aulas no Domingos Ramos, os jovens eram terríveis. Que era, cada intervalo era guerra. Entre eles brigavam, faziam uma complicação. Eu tinha dificuldade de dar aulas aqui, mas na Guiné nunca tive E dá de dificuldade. pensar, porque a realidade da Guiné era muito mais dura do que a realidade em Cabo Verde, não é? Não. Dura em que aspecto? O que é que se sentiu na Guiné não se sentiu em Cabo Verde, penso eu, em termos da luta de libertação. Não, a realidade era completamente diferente. A Guiné tinha luta, mas aquilo tudo dava uma disciplina. O amor à natureza. A natureza é tranquilo. Dá essa personalidade tranquila para mim. Eu acho que a natureza própria. E aqui não, aquilo, o deserto, a própria coreografia de Cabo Verde, ela é agressiva, ela agrede. Eu digo mesmo que nós somos produtos disso. A natureza da Guiné é completamente diferente em termos de ter muita água, tem rios, tem árvores e tudo isso. Para mim é uma tranquilidade. E a personalidade é diferente. Ok, por acaso, é que eu acho que traz até aquela coisa, por exemplo, as pessoas do campo são mais relaxadas, mais calmas, as pessoas da cidade são mais turbulentas, é verdade, por acaso faz qualquer sentido. coisa que aqui é muita agressividade. Faz sentido, Aqui por o acaso. clima das escolas eram agressivos. Eu fiquei mesmo espantado. A diferença de imediato apanhei isso. E então, eu como tudo que eu vejo, eu quero transformar e mudar. O que eu fiz também com eles, uma das coisas que eu organizei foi a Organização dos Pioneiros da Belle Assim. Que eu trouxe essa formação, que eu trouxe organizar esses jovens, dar-lhes uma orientação com uma ocupação do tempo livre de uma maneira diferente. Conheço vários jovens que fizeram Que eu parte. consegui ajudar-los muito. Há muitos jovens que nessa organização dos pioneiros da Velhaci, pude até o nome da Velhaci, que era o pseudónimo da Mirka Cabral,
Ele também parece que já na luta ele tinha essa organização a funcionar no escola piloto, mas não conhecia. Eu ia encontrar alguns arquivos dele sobre essa questão da organização dos pioneiros. E eu então pus a Bélia assim, pensando nele. E a partir daí é que eu, de facto, faço essa organização. Levei 10 anos a trabalhar com a organização dos pioneiros, explorando os talentos, as formas de cada um. Se você tem jeito para desporto, vai para desporto. Se tem jeito para cultura, dança, poesias, teatro, tudo isso fizemos. Patriotismo, procurando incentivar o hino, a história de Cabo Verde, da luta de libertação, da Amílcar Cabral, do içar da bandeira, que trazíamos os da tropa para virem ensinar os miúdos, fazíamos desfile para 1 de junho. 1 de junho é uma das características, começou por essa organização. Não havia 1 de junho em Cabo Verde. Não havia. Nunca não havia 1 de junho. Nós é que começámos tudo isso. Que nós trouxemos e fazíamos desfile de rua das crianças com bandeiras, com gritar sobre aquela frase da Amílcar Cabral, que somos continuadores de Cabral, ou que as crianças são as flores da nossa luta, e elas faziam aquilo com vontade. Com um calor humano muito bom. Eu trabalhei isso e ficou uma coisa que até hoje marcou muita gente. Muitos jovens que agora me conhecem sempre, quando passaram pelos pioneiros, todos, olha, eu já fui pioneiro, e gostavam muito dessa organização. Teve uma repercussão mesmo nos Estados Unidos da América, para o Brockton houve jovens que organizaram também, mais por causa da minha pessoa, dessa organização aqui em Cabo Verde, que nós fizemos. Por acaso eu conheço vários jovens, pessoas que são hoje em dia, já estão adultas, né, que fizeram parte deste movimento. Era um movimento cultural que eu já ouvi, né? Sou muito interessada pelo processo histórico de Cabo Verde, então já tive a oportunidade de ouvir. É uma formação cívica. É uma formação cívica e eu acho que faz muita falta hoje em dia. Faz muita falta hoje em dia. Infelizmente... Enfim, né? Mas faz muita falta. E uma coisa que eu acho que cada vez nós aqui, por exemplo, nos Boca de Urna, quando fazemos entrevistas com pessoas que passaram por essa fase em Cabo Verde, fica a sensação que naquela altura a educação era algo sagrado e tinha um valor muito, 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 muito importante. E não era um valor apenas na teoria, era feito também na prática. As pessoas sabiam a importância das pessoas terem uma educação cívica boa de base. Sim. Procurávamos fazer uma educação cívica muito boa. Eu, como professora, sobretudo na educação física, é uma área que ajuda muito nisso. O desporto em si educa muito. Sobretudo para os jovens aqui com essa característica de violência e de vontade de serem muito ativos, e o desporto acalma, disciplina, tem um dom educativo extraordinário. Concordo plenamente. Eu dizia sempre isso às pessoas, que naquela altura até uma disciplina de educação física nós sentíamos-nos desprezados completamente. Imagino. Porque não gostavam, os nossos colegas professores achavam que a educação física era para brincar, pôr bolas para as crianças estarem a brincar, não tinham noção nenhuma do conteúdo e do valor que uma pessoa que passa pelo desporto, como é que fica? O desporto constrói muita coisa. Tem elementos muito bons, porque você joga com o coletivo e com o individual. Você se forma, mas também tem que lutar com o individual. E depois, a partir de lá, você pode ter centenas de profissões. Eu dizia sempre aos meus alunos que a educação física dá muita profissão. A medicina desportiva, os treinadores, árbitro,
e a pessoa dominar todas. Há quantas modalidades há? Olha agora os Jogos Olímpicos, como é que é? Uhum. Uma pessoa eu, por exemplo, joguei muito o ténis. No entretanto, na minha época, eu já fazia competições, ganhava, o que é que ganhava? Não tinha nada. Uhum. Mas hoje, um bom jogador de ténis ganha milhões. O do futebol, quanto é que se ganha? Mas o desporto, O desporto está a ser cada vez mais lucrativo, digamos assim mesmo. No nosso tempo nem tinha tanto essa parte de lucrativo financeiro, mas educava muito. Educa. não, educa, concordo Eu plenamente. gostei imenso quando comecei a ser professor de Educação Física. Eu passei a gostar imenso de ser professor de Educação Física e os meus alunos também gostavam muito da disciplina de Educação Física. Tem uma Eu, como se faltava, iam à minha casa bater à porta para saber o que é que tinha acontecido. Porque Mas não teve... quando é disciplina matemática, outras disciplinas, é um gritar de satisfação felicidade. porque o professor não apareceu. Mas connosco era diferente. O professor, se não aparece, ficavam tristes. Queriam só que a gente não faltasse. E eu, por acaso, também fazia um esforço não para faltar. Mas claramente o desporto tem um papel cívico extremamente importante e eu acho que é pouco valorizado até. Tem aquilo que tu estavas Muita delinquência se pode tirar através de através do educação desporto. física. Concordo Do desporto. plenamente. Concordo. Tem uma vertente Toda cívica. delinquência, violência, tudo isso se tira através de educação física. Concordo plenamente. Concordo. Eu Interessante. conheço isso muito bem. Interessante. Então a senhora gosta de movimentar. Não Eu gosta sempre estive em movimento. Eu sei que a senhora gosta de dançar. E isso também, eu sou filha de músicos. O meu pai era, apesar de serem enfermeiros, mas também tinham, eu nasci também num ambiente de música, porque o meu pai tocava violino e a minha mãe cantava. Depois as minhas irmãs passaram a cantar. Eu é que depois eu podia ter também dedicado a cantar. Só não fiz porque depois que a vida que eu levei foi completamente difícil para eu fazer isso. Mas eu gostava é de dançar. E a dança para mim foi bastante, quase que, porque mesmo a educação física veio da dança. É. Então praticamente é um casal bastante, quem tem educação física tem que ter dança. Tem química. Eu com as duas coisas, os pais músicos, e tivemos um ambiente nessa matéria. Eu gostei muito da vida que os meus pais nos proporcionaram com essa parte da música, quando dançávamos muito. Já vi a senhora dançar, por acaso. Já viu? Sim, foi na presidência, porque cheguei a realizar o meu Eu não posso ouvir música para não dançar. Por acaso foi na presidência da República, né? Porque eu Gosto estava a muito fazer de o meu dançar. estágio na instituição, então eu e o comandante nos conhecemos. Então, quando encontramos, trocamos algumas prosas, porque ele gosta de troça, como nós dizemos no crioulo. Então, eu estava sentado junto com ele, a senhora estava a dançar. Teve uma hora e ele parou, olhou para a senhora e disse: Adélcia gosta de boa, ele gosta de baixo. Ele só ouve música e tarabanta, tu já lá tá baixa, tá movimenta. Então a senhora estava a dançar muito naquele dia. A senhora não sentou praticamente. Não sentou mesmo. O comandante ficou sentado, mas a senhora ficou sempre de pé a dançar. Então tem esta Eu memória da gosto muito senhora de dançar, a dançar eu não muito. posso sentir E com a música. energia. Com Eu muita sei dançar. energia. Eu sei que Eu, quando dava aulas de educação física, tínhamos uma parte de ginástica rítmica. Também foi uma das primeiras que lançou. Fazia coreografia através da música. E punha música e fazia coreografias com os meus alunos. Também foi extraordinária essa parte. E eu vejo uma música e idealizo todos os movimentos. E fazia coreografia. Então ficava uma coisa interessante. Gosto muito desse tipo da área. É uma área que eu gosto. a senhora aprecia. Que Dá eu para ver podia que ter
Dá para ver na conversa que nós tivemos até agora que a senhora tinha, eu penso que ainda tem muito amor àquilo que seja o movimento. Eu não digo nem educação física, mas aquilo que seja o movimentar, não é? A Sim, senhora sim, tem, até tem hoje. muito amor até hoje. Até hoje. Jovens em casa, sigam o conselho da Délcia, estejam sempre em movimento. Mas quando é que eu conheci o comandante? Foi na Guiné ou em Cabo Verde? Não, foi na Guiné. Guiné foi no período de comemorações do primeiro ano de independência da Guiné. Em Boé, fomos. Antes disso, eu posso contar um episódio que para mim foi das coisas mais marcantes que eu fiz durante todo esse processo, que já se falava muito na abertura da independência, os portugueses já queriam abandonar a guerra na Guiné e por isso o PAIGC criou, me sugeriu integrar numa delegação com mais duas pessoas, de um comandante e eu, mais o guarda-costa, sair lá de Ziguinchor para ir parar a Farim, que é longe, Farim, Guiné-Bissau, para ir observar em loco se a guerra estava a terminar. Eu tinha que nós irmos observar dentro dos quartéis dos militares portugueses se de facto eles estavam com vontade de terminar a guerra. Ainda havia toda uma dúvida, porque havia as negociações, eu ouvia falar do Pedro Pires nas rádios sobre os discursos que ele fazia, eu ouvia. Gostava muito, às vezes, de ouvi-lo. Também comecei a gostar de ouvi-lo. E quando me deram essa missão, para sair onde estava, para ir, leva 3 dias em caminhões, que não sabes, pode apanhar minas pelo caminho, dormir numa tabanca, amanhecer, tornar a sair, tornar a dormir numa outra tabanca, até chegar a Farim. É longe e eu fiz essa missão. Foi uma missão que me deram que eu, quando chego ao quartel dos portugueses, eu até vinha com uma camisola da Amílcar Cabral, eu usava afro, meu cabelo faz afro também. E entrei e felizmente as tropas nos trataram muito bem. Chego com todo o respeito, com toda a dignidade, entramos no quartel e o senhor, que era um comandante aí, português, ficou contente conosco, nos pôs à vontade, deu-nos almoço, depois perguntou para os meus pais, eu disse que os meus pais estavam em Bissau. E então, a partir daí, ele dizia, se quiserem vê-los, eu também ainda posso levá-los a Bissau. Farim para Bissau. Eu disse, com certeza. Dá, acabamos de almoçar, mete-nos no jeep, leva-nos para Bissau. Bissau vai direto para o palácio do governador, que estava lá naquela altura. E então os meus pais moravam atrás do palácio. Foi fácil. Eu deixo lá o comandante, disse, você agora é que vai falar com o governador, mas eu vou ver os meus pais. Ele foi o comandante, eu fui ver os meus pais e foi uma surpresa enorme e não sabiam que eu estava nessa... Nem eu estava a contar com isso. Mas depois eles no dia seguinte foram nos mostrar o quartel-general de Bissau, onde de facto quando entramos no quartel vimos que todas as armas,
e estavam no chão, posto no chão, já a mostrar que a guerra para eles já tinha acabado. As Forças Armadas na Guiné, a guerra já tinha acabado. Enquanto estavam aí a negociar, eles já tinham deixado as coisas. E então, de facto, confirmei que a guerra já tinha acabado. Depois puseram no helicóptero, nem levaram, tinham-me levado de jeep, na vinda puseram-me no helicóptero e puseram-me na fronteira de Farim, e assim regresso de novo para o meu espaço. A partir daí é que veio agora todo o processo de festa em Boé, já num outro sítio, de independência da Guiné. Quando eu estive em Boé, eu fui recebido por Pedro Pires, que até a mãe dele também foi nessa altura, não sei como ele conseguiu ir. Encontrei lá a mãe dele, pôs-me num sítio onde a mãe estava, etc. E toda a cerimónia começou, fez-se, etc. Muita coisa, muita coisa. E nessa altura, então, conheci-o, mas só como qualquer outro. Mas nesse quadro, ao terminar, me incumbiram, depois de terminar a cerimónia toda, me incumbiram de levar os alunos da Escola Piloto e de Taranga para entrar pela primeira vez. Eu fui para Bulama, porque já estavam, saía-se de lá, ia-se cada um entrar pelas vias, várias vias, né? Eu me incumbiram de levar os alunos, que era a Lili Caboal, que era responsável pela área da educação. Sim, responsável da escola piloto. Então, ela me incumbiu, foi ela que me incumbiu de levar os alunos de Taranga e de escola piloto, umas centenas, não sei, temos num barco a motor, não tinham lá grandes condições, com todos aqueles jovens, sem quase nada de comer nem de beber, para ir levar para Bulama. E então, pelo caminho, acontece uma coisa interessante, que é o senhor que estava a conduzir o barco vai-me dizer que se eu não conhecia o mapa, porque ele se tinha perdido. Nós estamos no meio do mar e se tinha perdido. Eu disse, olha, eu por acaso nunca vi isso. Entretanto, eu sugeri logo eu disse, eu penso que devemos parar o barco, e esperar até amanhecer e saber onde é que nós estamos. Porque eu sei que eles conduziam aquilo na base só de... Eles não conduzem o barco com bússola. Não sei como é que conduzem, mas é mais para uma espécie de conduzir por instinto do caminho, sabe? E ele assim fez, parámos o barco, ficámos lá. De manhã cedo, às 5 horas da manhã, afinal estávamos entre as ilhas dos Bijagós, num barco, e então havia uma pessoa no mar, porque cada ilha tinha muitas praias. E nas praias, e estávamos a perguntar o nome da ilha. Gritar, que ilha? E depois a pessoa disse Orango. E então a ilha de Orango, ele já sabia onde é que estava. Está a ver? E ele então vira o barco, toma rumo e chegamos a Bulama. Chegamos a Bulama ao meio-dia. E aí entramos e fomos instalados num quartel-general da Bulama dos portugueses, nesse quartel completamente abandonado. Não tinha condições nenhumas praticamente, mas lá tive que, por acaso é mais uma missão que eu achei que fiz muito bem, era de arrumar tudo aquilo como um internato. Fiz todo um internato onde nós conseguimos pôr jovens também
a trabalhar os quartos, as coisas, para ter que conseguir manter. E fizemos uma escola que funcionou normalmente durante alguns meses, que eu estive lá a dirigir aquilo, a escola de, de Bulama, com esses alunos que têm o ensino secundário. Já não é ensino pré-escolar, não, mas é só ensino secundário. Uhum. Estiveram lá a ver as salas de aulas, depois o dormitório, o refeitório, etc. Então, eu estando em Bulama, um ano depois, a própria Lili Cabral me pede para eu ir a Bor, para Bissau. Bissau é a Bor, mas nesse entretanto dá-se a independência de Cabo Verde. E também nos convidam a levar alunos com algumas peças de teatro e de dança para as comemorações aqui, no 5 de julho. E a partir daí eu preparo, juntamente com o Adelino Andem, que foi substituir-me nessa escola, nós os dois trabalhámos a parte de peça de teatro, etc. E fomos, e depois, para 5 de julho, nos foram buscar até num grande barco cubano para vir de Guiné para Cabo Verde participar nas comemorações de 5 de julho. A partir daí, quando eu chegamos à praia. Praia não tinha cais ao que estava. Uhum. Os barcos ficavam no largo para os botes virem buscar os passageiros. Bom, quando veio o bote para nos vir buscar, quem estava dentro do bote foi Pedro Pires. Mais uma vez foi ele que me orientou. Ele já tinha orientado e feito algo. Nós tivemos o conhecimento em Boé, nas comemorações. Depois, nas comemorações da Guiné, de Cabo Verde, também foi ele. Penso que ele já tinha visto já aquelas coisas dos homens, né? Já estava a E fazer já toda a estava sua a fazer todo o estratégia. corredor para eu chegar à sua pessoa. E ele que foi militar já tinha uma boa base em termos de Não, eu por estratégia. acaso ingenuamente nunca não estava Não reparaste em muito. nada, mas o camarante já estava a ver longe. já estava. Já tinha-me conhecido, assim, Pode ser em até que ele já tinha Boé, levantado a ficha, também tínhamos informações, já justamente. tinha levantado tudo, já tinha experiência neste campo. Isso mesmo, você sabe muito. E foi nesse quadro. Ele vem, ele me põe. Agora, aqui não havia pensões, não havia quase nada. Não, foi uma coisa. Eu achei Guiné era mais desenvolvido que Cabo Verde. Na altura. Sim, Sim, sim. na altura. E então, nós foram nos pôr no Domingos Ramos, nas salas do Domingos Ramos, com os jovens a dormir no chão. Praticamente. Não havia cama, não havia nada. E nas salas, aí é que foi a nossa estadia para assistir o 5 de julho, da festa de independência de Cabo Verde. E lá, depois das cerimónias de içar da bandeira, no estádio da Várzea, que era também um estádio completamente que não tinha relva, não tinha nada, a terra batida. Depois, a festa foi só aí na praça. Depois houve uma noite daquelas peças que trouxemos, de um aspecto cultural, que nós fizemos, e pronto. Fomos assim, comemoramos aquilo. 2 dias depois tornamos a regressar no mesmo barco. Eu fui para a Guiné. Agora, quando eu chego, é que me mandaram para Boé, para Bor, disse eu, em Bissau. Me transferiram agora para Bissau. Eu estava em Bulama, transferiram para Bissau. Bissau, eu continuo nas minhas lidas de educação e
arrumei toda a escola também do Borg, que era de fazer a mesma coisa praticamente, do zero. Organizar do zero um internato com os jovens, com os alunos, e porque o espaço era das irmãs de caridade que se iam embora, portuguesas, estavam a abandonar o espaço. Com a de independência, não estavam de acordo com a independência. Então havia todo um processo por isso é que não gostaram nunca, a igreja nunca gostou dessa parte da independência. Até eu sei da história que teve essa na história, não altura. é, essa história é complexa, tem muita coisa. E a Mas, partir daí, mas não tem como a eu por igreja acaso tentei gostar. mostrar tentei fazer, parecia lá suavemente, não havia nada de mal. Estava lá com os jovens, arranjámos o dormitório, a mesma coisa, com os dormitórios, refeitórios e salas de aula. Tinha tudo isso. Dava-se aulas ao quinto ano, sexto, sétimo ano. Então, bom, nesse quadro, de repente, eu também depois eu recebo uma carta de Pedro Pires a sugerir que pudéssemos Casar. confirmar o compromisso. Foi assim que eu aceitei de uma maneira bastante. Acho que eu era uma pessoa muito prático na minha vida. Educação física. Coisas assim. A minha decisão sempre era, e até hoje as minhas decisões são assim. São práticas. É certo e nunca tive Pragmatismo. insucesso. Sempre com sucesso. Não há uma coisa que eu já não peguei que não tenha sucesso. Mas não penso muito e nem teorizo tanto. Vou direto ao assunto e foi também assim. Quando chega o Pedro Pires, bom, propôs, através de uma carta, eu ainda fui falar com os familiares lá. Eu decidi vim, casamos, eu chego, caso logo. E então, porque os meus avós também casaram desta forma, né? O meu avô vê a minha avó algumas vezes por aí, depois envia uma carta para Tarafal de Santiago, que o meu avô é da Ilha de Santo Antão, que quer casar com a minha avó. Simples quanto isso, já está. Mas e na altura, quando recebeu a carta, penso que deve ter ficado lisonjeada, afinal, era o como não sentiu isso? Não é bem lisonjeada. Às vezes essas cartas você fica, às vezes, sempre com uma certa dúvida se vai dar um passo que possa ser. Mas confiei na pessoa. Acho que eu senti que era uma pessoa séria, porque valia a pena, de facto, experimentar. Até disse logo: vamos casar, mas se também não der, eu não tenho muito apego a casamentos, também não gostava muito de casar. A senhora deve ser bem eu já até moderna. 25, 26 anos, eu disse, bom, já estou na idade de 28 anos, acho que já posso pensar nisso. Um pensamento eu nunca moderno. pensei em casar-me. Não? Não tinha nunca pensado em casar. Eu tive várias propostas, mas nunca aceitei. Como a Nande foi sorteada. E ele que ele teve a sorte, porque eu talvez tenha carga política na minha maneira de ver as coisas da vida. O pragmatismo para já foi da Délcia, a senhora Délcia, que ele foi beber. Deve ser. Eu sinto que é uma coisa que queria resultar. E, de facto, nós estamos nas vésperas de fazer 50 anos de casar. Ah, é? Quando é que vão fazer 50 Dia anos? 8 de setembro. 8 de setembro, próximo mês. Próximo mês. Próximo mês, 8 de setembro, já estou a preparar-me para fazer comemorar os 50 anos de casar. Bodas de ouro. Deu certo e bastante certo. Não, coitada, eu faço as minhas coisas muito discretamente. Deu certo e bastante certo. Já 50 anos de casar, está a ver, é muito raro. Os meus pais, para cá, já tinham feito 50 anos de casar. Os meus avós estão quase com 60 anos de casar. Os meus pais fizeram 50 anos de casar. Bom, eu também apanhei os 50 anos de casar. Tive a sorte e foi extraordinário, porque, no fundo,
É um homem também nessa parte que as pessoas não conhecem, mas que eu sei que não tem noção de que é uma pessoa afável. Eu nunca gazei, nunca nos zangámos, É nunca tivemos partilhoso. nenhuma discussão assim para se dizer. É muito Nunca. Há partilhoso. 50 anos estamos a viver juntos, é uma vida normal. Ele me respeita, eu respeito. A seu espaço. Eu também respeito tudo o que ele faz, ele sabe o que está a fazer, eu também sei. Acabou. E temos uma vida extraordinária com as minhas filhas, os meus netos, e muito amigos, muito afetuoso com tudo, com todos. Sim, Uma andam família sempre juntos. enorme, ele tem uma família enorme, eu também tenho. Da fim de semana fizemos um almoço aí na Valdira, Uhum. lá no São Martinho. Quase 100 pessoas só, irmãos, sobrinhos, tios, partidos, netos, Netos, bisnetos, trisnetos. só a parte dele. Enorme, ele tem uma família enorme. Interessante, é, o comandante é bastante São muito. partioso também. Gosta de uma piada, Ah, sempre sim. tem uma piada para Também. contar. Ele é falador, eu É, sou mais reservado, quase não falo, mas ele é uma ele é pessoa extraordinária em partioso, termos. sempre tem uma piada O para único contar. defeito que ele tem, que eu sempre reclamo, é não saber dançar. Não, ele não sabe mesmo. Eu até dizia que eu não ia casar-me com uma pessoa que não soubesse dançar. Não me lembrei desse aspecto. Eu casei-me, mas depois nem me lembrei que ele não sabia dançar daquela maneira. Entretanto, porque eu gosto de dançar, por isso quando eu vou a um baile, não me vão tirar porque eu sou a esposa de quem sou. Então, mas eu agora vou tirar. Eu acabo por eu mesmo ir tirar a pessoa Para para dançar. dançar. Sempre faço isso. Eu vejo que uma pessoa sabe dançar, aí vou lá tirar. Vai aproveitar, nem tem Mas que ele não sabe dançar. Não, não sabe, sempre fica sentado. Aquele dia ele estava bem sentado mesmo. Sim, eu a dançar. E a senhora a Pois eu vou dançar. tirar, ou danço sozinho, ou danço com alguém, com outra pessoa, mas Foi exatamente E ele é uma isso. pessoa que não me preocupa, não me perturba nada sobre o que é que eu faço, não deixo de fazer, ele acha o que eu faço está tudo muito bem. Se a senhora está bem, Portanto, está bem para ele. nunca zangámos por causa disso, nem tivemos, ele nunca me fez nenhuma observação sobre isso, antes pelo contrário. Por isso, ele sabe muito bem que eu consigo ser aquilo que sou e ele Excelente. consegue ser também. Assim, a gente se respeita. Então, em 8 de setembro, vocês se casam, é dia de Nossa Senhora da Luz, em Santiago. 8 de setembro. Sempre Por isso eu sou Adélia Maria da Luz. Ah, então a luz, ok, vem por causa do 8 de setembro, não é? Sempre é dia Nossa Senhora da Luz. É Os dia meus pais eram católicos. Ah, exatamente, porque eu sei que 8 de setembro é dia Eles, da Nossa Senhora Nossa Senhora da Luz. Senhora da Luz e Alcatraz, né? Que antigamente era Lá para Alcatraz, aquela a Nossa Senhora da Luz comemora Há 2 esta... anos eu fui lá a uma missa, não cá atrás, não. Comemoram esta data, dia 8. Que é a missa que é da Nossa Senhora da Luz. Dia Senhora da Luz, que é 8 Eu de fui lá setembro, por acaso. fazer Interessante. o aniversário lá, mas estou aqui a pensar o que é que eu faço, mas Bem, vão casar novamente, claramente. É como casar, não vai bater. se você sabe como é que eu me casei, você nem sabe. Mas para, já agora vai ter que nos contar. Queremos saber como é que se casou. Eu pus só um bolo em cima da mesa, chamei e pus lá os noivos, os padrinhos, e chamámos, quem nos casou foi o David Offer Armar. Ok. O pai da... Que ele era O pai da Janira, não é? zona, sim. É, o pai sim. E o padrinho do Pedro Pires foi o Aristides Pereira. Antigo E presidente a mãe da República. da Lili Caboal, a minha beba. Do meu lado foi o meu cunhado, que era o marido da minha irmã, e uma joia que nós tínhamos saído juntas, que era de medicina, que era colega da minha irmã, em Lisboa. Então, só isso. Não convidámos ninguém. Bem pragmático. Não convidámos ninguém. Entramos numa mesma casa, em casa, fomos fazer a cerimónia e pronto. Depois, alguns militares foram-nos fazer um assalto, nos foram fazer uma surpresa de assalto, entraram lá, encheram-nos a coisa com o Manuel Postino, uma malta toda assim, naquela época de revolução.
Uhum. E foi assim. Não fizemos festa. Interessante, foi um casamento bem pragmático. Provavelmente. Bem pragmático. Sempre com o Foi coisa pragmatismo muito presente. informal. É? Muito Foi informal. bastante. Depois de 75, o comandante acaba por ser o primeiro-ministro de Cabo Verde, logo após a independência, não é? Tem todo este processo, depois temos a abertura política e depois ele vem, acaba por ser também o nosso presidente da República. Eu não vou focar nesta parte no comandante, claramente, porque o foco hoje não é ele. Já temos muita coisa assim para saber sobre ele durante esta época. Durante todo este processo, como foi para a senhora Décia individualmente acompanhar o comandante? Ter um homem na política, sempre em cargos extremamente importantes. Ele foi primeiro-ministro de Cabo Verde, foi presidente da República e ele, quando foi primeiro-ministro, foi numa época extremamente complicada, porque Cabo Verde era considerado um país não viável na altura. Ele tinha um país logo pós independência para segurar tudo aquilo. Penso que não foi fácil e penso que, sendo a senhora Délia a esposa dele na altura, né, a pessoa mais próxima que ele podia ter, nada melhor que ter a sua mulher ao lado. Como foi especialmente para a senhora? Um Cabo Verde pós-75 e no lugar como sendo mulher, né? Mulher do nosso primeiro-ministro. Bom, eu dediquei-me àquilo que eu mesma tinha vocação. Eu era professora, mantive a dar as minhas aulas e depois... Continua a ser professora, mesmo com o comandante de primeiro-ministro, continua a dar suas aulas tranquilamente como em Cabo primeiro-ministro, já Verde. como presidente não consigo. Ok, mas como Como primeiro-ministro, primeiro-ministro eu dei continuou. as minhas aulas até o fim, como professor de Educação Física, e ao mesmo tempo depois criei a Organização dos Pioneiros Abelhas. Mas foi uma escolha da senhora continuar como professora enquanto ele estava primeiro-ministro? Sim, normal, porque a vida era isso. Não podia fazer outra. Tínhamos que fazer isso. Até como professora, por exemplo, as pessoas não sabem que naquela época uma professora ganhava 7.000 escudos. 7.000 escudos. E um primeiro-ministro ganhava 40.000. Isso é só para ver a diferença de agora. 40 As pessoas reclamam de barriga cheia. Porque eu, pelo menos, comecei com 7.000 escudos como professora. E o primeiro-ministro ganhava 40.000 escudos. Estávamos numa casa, já, pelo menos o Estado dava a casa, dava as outras regalias como o meio de transporte, e um carro, e guarda-costas, essas coisas. Morava no Monte Agarra, eu perto do liceu, a fazer as minhas... Ia tudo a pé. A minha vida normal. Enquanto eu estava na política, eu estava na área da educação. Trabalhar com jovens, sempre gostei de trabalhar com jovens. E fiz esse percurso todo. Nós saíamos muito para o interior de Santiago, viajávamos muito para as ilhas para conhecer, porque já também conhecíamos pouco Cabo Verde no seu todo. Tivemos que conhecer todo o Cabo Verde. E viajávamos todos, e viajávamos muito. Mesmo fora de Cabo Verde, dentro, porque à procura de condições para nos ajudarem a desenvolver Cabo Verde, tínhamos que viajar. E naquela altura o viajar não era o Estado que pagava, nem nada. Nós não tínhamos nenhum recursos financeiros. Quem pagava era o próprio país que convidava, que nos aceitava como... ou convidava, nós só propunhamos a ida. Eles é que pagavam tudo. E nós fazíamos a missão mesmo, de saber o que trazer para Cabo Verde, a forma de tentar tirar Cabo Verde de todo o desenvolvimento quase que não havia. Fomos andando por aí fora, eu tentei fazer a minha parte, a área da educação, trabalhar com as crianças, jovens, mas com jovens até. Era só no liceu, já nunca fiz. Pré-escolar aqui nunca fiz. Era só o ensino básico, que era ciclo preparatório.
abrimos vários liceus, depois participei inauguramos vários liceus, procuramos organizar as massas, a sociedade civil foi organizada através das organizações de massa, que nós chamávamos naquela altura, em que as mulheres eram o MCV, das crianças ao PAD-CV e da juventude a JAC-CV, Juventude Africana Amiga Cabral. Exato. E esse quadro fomos trabalhando até conseguir ir moldando a toda a juventude e ocupá-los, fazer tudo quanto é possível fazer, pôr na escola. Eu lembro-me que havia uma mentalidade extremamente difícil de se compreender até, porque os pais não gostavam de mandar os filhos para a escola. Em Cabo Verde? Porquê? Porque os filhos eram para ir para ir buscar água, para ir buscar lenha, para tomar conta da criança, de mais novo assim. Filhos para mão de obra. Para mão de obra. Eu lembro de termos feito uma saída para Santo Antão e vários sítios, ir convencer os pais em como... Então, porque... E depois, para mudar essa questão, não mandava os filhos para a escola. Para mudar, tivemos que se criou, hoje chama-se FICASE, para pôr alimentos na escola, para os filhos irem passar a comer. Quando os filhos passam a comer na escola, aí já os pais mandam os filhos para a escola. Então, ter alimentação nas escolas foi uma estratégia para motivar os pais. Porque vimos que afinal é a alimentação, é uma maneira de sobrevivência. Ainda havia muita sobrevivência. Muita fome. Muita fome. Os filhos eram feitos para isso. Mão de obra. Para mão de obra, para comer. Então, e aí foi a partir daí que os pais começaram a mandar os filhos para a escola. Interessante, eu nem sabia disto. Não tinha a mínima noção. E arranjámos alimentos dentro da escola. E aí começou a continuar até hoje, ficou como FICASE. Então assim que começa a FICASE que nós temos. Interessante. Mas nós é que só tivemos esta visão de trazer a forma de trazer os filhos para a escola. Para a escola, interessante. E assim foi-se construindo as escolas por tudo quanto é lado. Aqui a praia só tinha só um jardim, por exemplo. Escolas de ensino básico não havia, só havia um liceu. Domingos Ramos, não é? Domingos Ramos. A cair aos bocados também, tudo velho, tudo. Isso foi... Ninguém tem a noção exata do que de facto se começou. O Pedro Pires como primeiro-ministro foi um trabalho. Eu, felizmente, fui andando por aí fora só com ocupação dos tempos livres, dos jovens, fazer... Da sua forma, a senhora contribuiu. A educação muito. É algo extremamente importante. Essa parte foi muito bom. É importante. Gostei da minha maneira de ser. Educar os jovens, não é fácil, trazer uma outra forma de ver as coisas. Primeiro, nós acabámos por fazer concursos de vozes e de dança a nível nacional. Fazíamos acampamentos nas férias grandes. Os meus nem férias, com férias fazia acampamentos. Nos acampamentos, cada ilha vinha, todas as ilhas concentrava numa ilha. E circulávamos cada vez numa ilha. Eu até fiz em um Paúl, uma das primeiras acampamentos que eu fiz foi no Paúl. Quando a estrada era... eu não se conhecia mesmo, nem sabia. Quando eu comecei a levar os meus numa carrinha descoberto, naquela estrada, para chegar ao Paúl, eu pus uma mão na cabeça e disse, olha assim, em que é que tu metiste? Era horrível. Eu disse assim, espero que nada aconteça, porque senão era uma grande responsabilidade se alguma coisa acontecesse com aqueles meus. Felizmente, tudo correu bem. Eu tenho histórias incríveis, porque felizmente tudo que eu pego corre bem. Sempre corre bem, tem até o fim. Sim, feliz. Ainda bem. Como os festivais que eu faço, esses festivais de pequenos cantores a nível nacional, depois com o tempo, depois de ser já a primeira dama, que eu fui fazendo, eu fiz
revelação de vozes da diáspora, em que fazia em cada país. Nós fazíamos a nível nacional, o que ganhar representava Cabo Verde, depois peguei na diáspora e punha eu consegui várias vezes, porque fizemos 9ª edição. Só parámos com o Covid. Em 2019, recente então. Sim. Recentemente. Fazer a diáspora, fiz 9ª edição. Fiz 2 em Cabo Verde, fiz uma em Portugal, em Lisboa, fiz em França, fiz em Luxemburgo e fiz nos Estados Unidos da América também. 2. Portanto, nós conseguimos reunir todos, vinham de vários países, filhos de pais cabo-verdianos, jovens dos 17, 18 anos, até 19 anos o último, dos 15 aos 19, que sabiam cantar, mas tinham que cantar em língua crioula e outra língua da origem do país. Portanto, ouvíamos as músicas em inglês, francês, português, mas também em crioulo. E fizemos esse festival, correu muito bem durante todos esses anos, em todos os países que nós fomos. E conseguia dinheiro para pôr toda a gente pagar passagem. Para chegar a fazer com estadia, com tudo. Até Luxemburgo. Não conhecia Luxemburgo. Aproveitou para conhecer. Nós dizíamos assim, a rotatividade era de países, você ganhou o primeiro lugar, é naquele país da pessoa que ganhou é que vamos fazer. Exatamente. Ganhou Portugal, vamos a Portugal. Você é da França, ganha a França, vamos para a França. Assim sucessivamente. E assim fizemos. Também aqui dentro, também nas ilhas, era a mesma coisa. Fizemos em todas as ilhas, porque cada pessoa que ganhasse de cada ilha, íamos fazer no ano seguinte na ilha da pessoa que ganhou. Muito bem. A senhora tem uma fundação também, a Infância Feliz, que já tem vários anos de existência. 23. 23 anos, já tem muitos anos mesmo de existência. Fala-nos um pouco sobre esta fundação. Quando, em 2002, lancei a fundação, mas logo a seguir, um ano depois de Pedro Pires tornar-se Presidente da República. Presidente da República, como Primeira-Dama, eu já vinha com esse historial de querer trabalhar estar a trabalhar com jovens. Mas por acaso eu até pus a mim mesmo a pergunta em que eu devo continuar a fazer? Se eu devo continuar como estava, com os jovens, ou se devia mudar. Eu estive quase a mudar para a terceira idade. Eu disse, eu vou pegar na terceira idade. Eu tenho também umas ideias muito interessantes para fazer para a terceira idade. Fui a Lisboa, quando fui a Lisboa, fui visitar essa coisa da terceira idade, como é que eles organizam a terceira idade. Já vinha com alguma ideia, mas depois, logo no primeiro ano da Primeira-Dama, portanto, quem nos convidou, havia as Nações Unidas estavam a preparar um encontro dos chefes de Estado para o Ano Mundial para a Criança. Convidaram as primeiras damas da África. E então, quem começou a liderar isso foi o Egito, a senhora Mubarak, presidente Mubarak do Egito, convidou todas as primeiras damas para um primeiro encontro para analisar a questão da juventude e da criança. Então eu fui para esse evento e vi tudo o que estavam a fazer. E convidaram os jovens também. Havia também uma conferência alargada para jovens. Eu fui assistir e tudo que os jovens diziam e que se dizia nesse quadro todo, afinal é o que eu estava a fazer com os pioneiros, organizando os pioneiros. A senhora já estava a fazer em Cabo Verde? Sim, já estava a fazer em Cabo Verde. Eu disse assim, afinal, não, deixa-me continuar. Eu então chego daqui e depois também, depois de Egito, Marrocos também faz uma mesma atividade.
e também para a educação para os jovens e para as mulheres, sobretudo as primeiras damas da África, tinham todas uma fundação. E todas elas dedicavam-se aos problemas da infância e das mulheres em África. E então eu me inspirei nesse quadro de ter estado com eles, com elas, e vim e disse, não, também vou fazer uma fundação. E criei a fundação. E pus Infância Feliz. E acho que a minha visão de infância feliz é que uma criança, quando é feliz, tem um sucesso para adulto. O adulto vai ser feliz praticamente. Quando você é feliz de infância, praticamente é feliz de adulto. E tem maior capacidade de autoestima de se ingrar na vida. Concordo plenamente. Com essa visão é que eu depois lanço a fundação. Na presidência, por exemplo, na nossa época, não havia esse palácio que agora há. Sei disso. Não havia espaço para trabalhar. Não ia. Mas já, como primeira-dama, já não podia continuar a dar aulas, porque havia... E, automaticamente, eu saio e procuro um espaço. Eu mesmo que aluguei um espaço, faço a sede dos pioneiros da fundação, crio os meus entourage, conseguimos uma pessoa destacada da presidência para estar comigo, permanentemente para trabalhar, que era a Júlia Martins, e aí fomos andando, organizando, até chegar a onde nós estamos. E uma das primeiras coisas que eu comecei foi criar o pré-escolar. Comecei para São Vicente. São Vicente tinha lá um espaço que abandonaram e foram ter comigo se eu queria tomar aquilo para continuar a construção. Eu disse assim, eu tomei, gostei, e depois consegui montar lá o jardim. Depois vim montar aqui na praia, mas já para o ensino secundário. Eu abri um espaço para ensino secundário. Porquê? Porque os jovens, eu fui apanhar os jovens que estavam fora do sistema, que não podiam estudar e que estavam nos thugs. Havia muita, nessa altura, Violência havia juvenil. muita delinquência juvenil, que chamavam esses jovens de thugs. Eu fiquei a pensar, o que é que eu posso tirar essa juventude de thugs? A única coisa é ocupá-los. Você tem que ocupar a juventude. A juventude, se não estiver ocupada, vai para essa... Então abri a escola e abri só para esses jovens que estavam fora do sistema, que estavam na delinquência, etc. Quando eu abri, nem fiz muita publicidade. Eu consegui mais de 8 salas de aula, num espaço que eu fui encontrar abandonado, de uma escola abandonada, que eu mesmo é que recuperei. Não é a Xara Restaurei Grande? a escola toda. Não é a Xara Grande? Não, é a Xara naquela baceira. Ok, está bem. Então, dentro de construíram uma nova, aquela de Manuel Lopes. Construíram um novo e abandonaram essa parte do velho. Foram-me chamar para ver se esse espaço se não me interessava. Eu vi, por acaso estava a acabar de receber um dinheiro de uma fundação Coca-Cola. Peguei esse dinheiro, restaurei todo o espaço, abri em 2, 3 meses, já tinha a escola toda pronta para receber esses jovens. Esses jovens, sem publicidade, mais de 500 jovens foram buscar aquela escola. Afinal, eles queriam. Não foi obrigatório nem nada. Eu fiquei, olha, adorei a atitude dos jovens. Disse assim, afinal, os jovens querem sair dessa... Não estão a ter oportunidade. Sim, querem já procurar a oportunidade. Eu então pus esses jovens. Apanhei 400. Aquele espaço ainda apanhou 400 jovens na escola. Só que os outros, eu peguei de 100, mais que 100, pus no abrolho. E nós a pagarmos, eu pedi dinheiro à presidência
presidência conseguiu-me arranjar dinheiro, paguei as propinas no Abrolho diretamente para pagar esses jovens, 100 e tal jovens. E Sim, assim Abrolhos que as coisas fica foram na andando por aí fazenda. fora. Até hoje, Uhum, olha que todos os anos saem 40, 50 jovens com o 12º ano. Já uhum, estão tínhamos 7º, 8º, 9º, depois éramos só 7º, 8º, 9º, que tinha toda essa quantidade de jovens. Depois fomos andando porque já não queriam sair da escola, quiseram fazer o 10º, abrimos o 10º, fizemos o 11, já agora fomos até o 12º. Eu até depois construí mais espaço, construí casas de banho, que não havia, construí uma série de coisas, só a Fundação que construiu, sem o do Estado. O Estado não meteu nenhum testão nisso. uhum. E eu conseguimos isso. Construímos tudo, pusemos logo os jovens a funcionar até hoje. Mês passado tirámos 30 e tal, já está a sair menos, já estamos com menos alunos, tínhamos todos os anos uma média de 200 e tal alunos. Na escola de ensino secundário e pré-escolar também 100 e tal, quase 160, 210, 212 no ensino secundário, todos os anos. E este ano tiramos 36 de ensino secundário e 40 de pré-escolar. Então fazemos uma cerimónia enorme das festas, que não tinham noção que iam chegar até o fim, e chegam. Nós, para além de pôr lá, para além de dar as aulas, portanto, tive que fazer também uma negociação. Eu ainda hoje fui ter com o Ministro da Educação para analisarmos também uma ampliação de um espaço aí que eu quero abrir mais um primeiro andar naquilo. Estive ainda hoje com o Ministro da Educação. E felizmente, há uns 3 anos, o Ministério da Educação passou agora a nos dar algum subsídio para aguentar a escola. E os professores são também destacados do Ministério. Uhum. Portanto, aí ficou bem, porque assim, temos só os monitores, tenho 8 monitores. Eu conheço algum daqueles Os jardins em Achada monitores é que Grande. já é a Fundação é que paga. Uhum, em Achada Grande. São todos com uns 10, 15 anos já com a Fundação, estão lá. Recebemos todos os anos as crianças e os jovens para dar a formação, para além da formação académica, científica. Nós pomos lá vários projetos. Introduzimos o projeto da prevenção do alcoolismo, droga, violência, VIH-Sida. Introduzimos a formação dos TICs, de tecnologia. Nós já começámos primeiro do que o próprio Ministério da Educação. Nós a darmos a tecnologia. Agora o Ministério já entrou há 2 anos. Portanto, nós já há mais 4 anos estávamos a dar essa formação. Uhum. Já demos formação dos TICs até para os invisuais. Nos Inclusão. invisuais já tivemos 3, 4 anos com os invisuais, era a formação na sede. Uhum. E temos também o último projeto que introduzimos foi a violência sexual de menores, das crianças, para as crianças, da violência dos menores, porque são 3 ou 4 projetos que funcionam permanentemente dentro da escola, às vezes com um outro, para além do académico que eles recebem, esses alunos. Saem lá, quando começam, tu sentes o grau do comportamento deles, da forma como eles entram. Mas quando saem é completamente diferente. Por isso que eu acho que os jovens precisam de ser ocupados. Se não estão ocupados, é o que dá nisso, das delinquências juvenis. E eu, pelo menos, tenho uma experiência enorme nessa matéria. Eu sei que é possível recuperar. E se tivesse mais dinheiro, mais faria. Às vezes é a falta de ter recursos financeiros que nos retém um bocado. Porque todos esses projetos a gente tem que sair atrás à procura de gente que possa financiar. Imagino o desafio. Nós tivemos um parceiro muito bom durante já quase 10 anos, que sempre esteve connosco. É uma fundação da Suíça. Uhum. Fundação da Suíça,
Essa gente da Suíça foi extraordinário, eu digo isso e penso que deve-se divulgar isso, porque até hoje estão connosco. Sinta-se à Já ano vontade. passado vieram a dizer quase que não querem continuar, porque já estão há muito tempo, que o tempo agora já está outro, eles também para arranjarem o dinheiro, não é da própria fundação, eles também têm que angariar fundos na sociedade suíça. São os cidadãos suíços é que dão os dinheiros, as pessoas têm dinheiro no banco, essas coisas. E lá conseguem-nos transferir dinheiro todos os anos para garantir, sobretudo, o funcionamento do jardim. Que eu tenho 8 monitores, tenho que pagar salários. Eu tenho salários dos professores, eu tenho uma responsabilidade anual de quase 40 pessoas com salários No setor de ensino. no setor de ensino, nesse projeto de fundação. Eu, felizmente, quando terminei a minha vida de primeira-dama, para mim foi um momento que só disse missão cumprida, ainda bem, e eu peguei e continuei com a fundação, como se nada fosse, continuei a trabalhar normalmente. Continuaste a fazer aquilo que desde o Aquilo que início estás a normalmente fazer. faço. Gosto de estar ocupada e eu passei apenas a trabalhar num primeiro período, só de manhã. Eu dou das 9 à 1. Estou na fundação a trabalhar, como se fosse funcionária pública, A senhora mas estava a serviço ninguém me paga público. por isso até. Ninguém. É Porque serviço. eu não tenho salário, eu tenho a minha reforma. Me contento com a reforma Como e pronto. educadora, que foi durante Como os anos. reforma. Este ano nós fizemos uma Assembleia Geral da Fundação e eu, como já fiz todos esses anos, mudei. Fizemos uma rotatividade. A senhora que era da Presidente da Assembleia passa para o meu lugar de Presidente da Fundação e eu vou para a Presidente da Assembleia. Então faço menos, já quase que posso ficar, controlo ainda as finanças, mas ainda acho que estamos atrás outra vez de reabrir as aulas próximo ano, mas tive hoje um encontro com o Ministro da Educação e espero os jovens aderirem. Espero que eles consigam continuar a querer estar nessa escola e darmos continuidade, que é uma escola única em Cabo Verde, desse perfil, e merece continuar. Agora, depende também dos jovens, porque agora já abriram, o Estado abriu que diminuiu este ano, estou a dizer que até possa diminuir agora, porque o Estado foi abrir, o governo, abriram cursos de alunos começar com o 8º ano. E aí baixou-nos a adesão para o 9º ano para entrar. Claramente, vai afetar. Mas eu acho uma formação começando com o 8º ano não é lá grande coisa, não é. Era preferível deixá-los fazer uma formação académica até o 12º ano, ou E só pelo menos depois. 10º ano, agora com o 8º ano. Oitavo ano é extremamente baixo. É uma analfabetos quase. É, e Nós oitavo- sentimos o grau mesmo com o 12º ano, eu acho que é pouco. É pouco e com a qualidade do muito nosso pouco. sistema de ensino não dá, não aguenta, é extremamente fraco. Não, É fraco. vai ficar muito fraco. É fraco. É melhor deixá-los na formação académica, mas estamos com esse problema, não sabemos este ano. A nível Vamos ter problemas qualitativo é fraco. das inscrições. Mas Concordo. vamos ver o que é que isso vai dar. Durante a época que foi primeira-dama, eu tenho uma memória bem clara da senhora quando foi primeira-dama, penso que aqui que os meus colegas também têm. A senhora foi uma primeira-dama bastante discreta. Eu acho que sim, bastante discreta, sempre no seu lugar. É como eu estava a ter aquela hora no início, a senhora fazia-se presente quando era necessário fazer-se presente.
E tinha, durante a época que a senhora, né, foi a primeira-dama, foi feito com muita leveza, com muita seriedade, mas também com muita humildade. Vemos a política cabo-verdiana, infelizmente, com bastante vaidade. E já não se vê, hoje em dia, a entrega pela causa, mas uma servitude, digamos assim, genuína, autêntica, sem interesse. Servir por estar, servir simplesmente pelo servir e mais nada. E infelizmente nós que estamos nesta geração, nós já não temos essas referências, né? E um dos motivos de trazer a senhora aqui para gravar é também como deixar um legado, a mostrar à nossa geração que temos referências assim, que ainda estão vivas. É uma forma também de passar o bastão. Os jovens possam ver referências de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Cabo Verde. Neste caso, hoje em dia temos aqui uma mulher, né, aqui presente, que contribuiu muito antes de ser primeira-dama para o processo educativo de Cabo Verde, né? Porque desde o início a senhora está numa relação bastante pessoal com aquilo que é a educação, muito antes até da nossa independência, que é extremamente importante. Então sempre teve esse lugar enquanto primeira-dama, uma figura sempre discreta no seu lugar e cumprindo o seu papel, que era, eu penso, apenas o servir. Eu agradeço a forma como vê as coisas em relação à minha pessoa. Me sinto lisonjeada até certo ponto, porque eu fiz dentro do quadro da minha personalidade, talvez, a minha também, e também da maturidade, talvez. Os nossos, os primeiros dirigentes deste país, acho que tinham mais maturidade política e da vida. A vida era outra. O percurso dessas pessoas é um percurso rico de entrega, em fazer coisas. E você ganha maturidade. Aos poucos vai ganhando mais maturidade. E a vida torna-se muito mais simples. E não é... As pessoas estão a começar que, por vezes, nunca passaram por tanta coisa como nós passamos. Talvez têm uma atitude diferente, dado a sua vivência pouco madura, imatura. E penso que é através dessa forma de ser e de estar é que pode ganhar qualquer coisa. Nós não precisávamos ganhar nada, já tínhamos, pelo menos nunca, nada me encantou. Eu ser primeira-dama ou não ser primeira-dama, para mim era a mesma coisa. Tanto faz. Não tinha nenhuma coisa para comigo. Não consigo. Podia ter feito muito mais até se as pessoas nos ajudassem a fazer, mas a sociedade é um bocado, connosco na altura, sobretudo, até hoje, talvez ainda menos, é muito machista. Sim. E o homem sempre sente-se superior, em termos... E a mulher é para... não deixa. A mulher é para estar em casa, a mulher é para isso, para aquilo. E eu isso nunca assumi, nunca aceitei essa parte. Então, mas põe sempre no lugar em termos de respeitar aquilo que você acha, mas eu cá não acho, mas respeito da sua parte e assumo a minha parte dentro de um quadro, desde que, felizmente, o meu marido não é nada assim, me deixou fazer tudo quanto eu achei que devia fazer, nem me pede satisfação nenhuma, e fui andando por aí fora e mostrando que eu tanto faz fazer ou não fazer. Eu quando saí, quando perdemos as eleições, nesse quadro do 91, as pessoas não sabem que eu até fiquei contente. E me senti livre, me senti leve. Fui de imediato começar a tornar a jogar ténis com as embaixadas. Havia os embaixadores do Brasil, dos Estados Unidos. Tinha os Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos tem um campo de ténis aí na Chada, que o casal era um casal
gostavam de jogar ténis. Uhum. Eu meti no grupo deles, passei a 3 vezes por semana a jogar ténis. Eu fiquei Poder leve, viver a sua vida satisfeita por novamente. dentro e a dizer, você agora acabou, eu faço a minha vida como achar ainda melhor, porque a carga social não é nada agradável para Sim. quem acha que Ossos de é de uma ofício. grande responsabilidade. E aquela responsabilidade para mim foi um bocado pesado. Dura. Uma pessoa não se consegue agradar a muita Principalmente em gente. cargo político. Como se costuma-se dizer, gregos e troianos não se consegue agradar. A todos. Em E cargos por mais que a gente faça, parece que não se fez. Pensam, Uhum. uma primeira-dama, por exemplo, eles acham que têm tudo, podem fazer tudo. E só não fazem porque você não quer fazer. Ou por não quer. Mas não é verdade. Não é assim. Não tem nada. Não tem. Até porque não tem Não estatuto. tem o estatuto, Não porque tem. não tem dinheiro. Não tem. O dinheiro não pode mexer, não. O Uhum. dinheiro da presidência não se pode mexer. É só um Assim, status, mais nada. só o status É quo. só um nome. Um status Só o quo. nome, só o nome. É só o nome. E Em termos para isso práticos, eu não tem tive que nada. criar a fundação Uhum. para poder arranjar dinheiro, porque para arranjar dinheiro também tens de ter os projetos com uma organização para o dinheiro poder vir, Sim. senão não Não é só o nome da consegues. primeira-dama que o dinheiro vem. Não. Tem que se criar outra Outros dinâmica, outros mecanismos. mecanismos. Uhum. Esse mecanismo só se consegue através da criação de algo que é preciso, que é coletivo. Uhum. De Uma fundação. fundação são organizações coletivas, ONGs ou instituições, como Pedro Pires ainda continua com o Instituto Pedro Pires, mas é uma instituição. Graças ao dinheiro do Mo Ibrahim, que lhe arranjaram, porque se eu estar de Cabo Verde também não se conseguia fazer nada. Não, penso que não. Saíamos mesmo pobres. E as pessoas às vezes não compreendem essa parte, têm uma ideia muito... Pelo menos até a vossa geração, aquilo que eu observo até hoje, vocês não saíram com nada. Em termos financeiros, eu honestamente, eu não vejo nada. Essas pessoas que eu vejo, mesmo os antigos combatentes, principalmente desta geração, dessa vossa geração bem específica, essas pessoas têm vida simples. 91, então, foi dos piores momentos da nossa vida. Foi quando se deu o 91 da abertura política que entrou o MPD. Aí há coisas que nem sei se vale a pena dizer, mas infelizmente foi momentos de bastante... Nós, afinal, quando eu virei, afinal, todos esses anos a trabalhar, o que é que eu, afinal, tenho? Não tenho nada. Tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Fiquei assim, sem nada. Uma pessoa que lutou durante todo o tempo para pôr Cabo Verde onde pôs, quando chega a hora da verdade, não tinha nada. E então, o pior ainda é que nós não esperávamos que quem entrou para o poder tivesse tamanha sensibilidade, tamanha raiva, não sei o porquê, de nós estarmos todo o tempo nesse poder. Estavam com uma sede ao poder, de tal ordem que tomaram aquilo como se fosse Então, nos puseram para entregar a casa uma semana depois, calcula. Uma semana não é tempo. Que é uma casa de Estado que estava-se toda a gente, não tinha casa. Quando veio da luta, da libertação, não tinha condições nem de comprar casa, nem de comprar casa. Hoje já todo mundo pode comprar casas e carros, mas no nosso tempo não. E então manda-nos sair de casa. Onde morar? Nós, um irmão que estava a construir uma casa e conseguiu acabar a casa, que nos deu a casa dele. Fomos morar em casa de um irmão, João Pires. Durante 10 anos estivemos lá, sem ter carro nem casa. Um carro, foi um imigrante, quando viu aquilo, sentiu tamanha vergonha, que nós nem conhecemos esse imigrante. Ele mandou-nos um carro. Histórias dessas. São coisas incríveis que passamos, que aquilo, ainda por cima, quem deve pedir desculpas são eles, não somos nós. Nós já pedimos, nós fizemos o que pusemos e ainda pusemos toda a nossa vida em risco.
em risco e sem sair com nada. E, entretanto, nós é que temos que pedir desculpas. E eles nos puseram na rua como se fosse um... Ninguém. A meu marido até fizeram um caixão para lhe matar. Fizeram um caixão, simularam um caixão para ele. Para ele... Bem, Para coisas pesado, hein? dessas, assim. Mais ou menos, Bem, o homem normalmente, ainda está aqui, vivo, essas firme e mesmas forte. pessoas já morreram. Passaram uns tempos, morreram e nós estamos aqui ainda nem Na sequer luta. o meu marido nessa matéria e de tal ordem Uhum. consciente de saber o que é que deve ser feito ou não deve ser feito para Cabo Verde. Até hoje ele trabalha para Cabo Verde. Sim. E não tem nada. Não, não Praticamente E de outros antigos como dedica-se assente, não tem. de corpo e alma durante todo o seu dia, o seu tempo, a pensar Cabo Verde. E isso é raro, é um mérito de um homem, de um país ter um homem como ele. Se não fosse isso, também não estaríamos onde estamos. Mas são coisas que acontecem, a história leva muita coisa para o bem e para o mal, mas pelo menos eu resisti muito bem. Só assim termina mais um episódio de Fora do Urna Podcast. Então espero que vocês apreciem o conteúdo e vocês também gostam e apreciem o que a senhora Adélcia Pires trazendo-lhe. Já sabem o que vocês têm que fazer, vocês vão para o YouTube, vocês se inscrevem no canal de Boca do Urna, vocês ativam o sininho e vocês ficam atentos para os próximos conteúdos. Tchau, tchau e obrigada.